Salve, galera! E aí, Mondoc aqui. Hoje eu vou vir falar sobre um assunto que eu tenho recebido bastante pergunta, que é como subir corrupção de maneira eficiente, né? Subir corrupção de maneira eficiente. Eu não subi muita corrupção, tô jogando mais ou menos ali na média de 1000, 1300, tem uma aqui mais baixinha e tal, mas enfim, no geral não subi muita corrupção. Mas como é uma coisa que aparentemente o pessoal tem muita dúvida e tem alguns detalhes aí importantes, eu resolvi fazer um videozinho para explicar, tá? Então, beleza, né? Você quer saber como subir corrupção de uma forma eficiente, então eu estou assumindo que você provavelmente já sabe como funciona o loop para subir corrupção. Resumidamente, você faz os ecos aqui na sua timeline, né? Você vai fazer os ecos, com os ecos você ganha estabilidade. Chegando aqui nessa marcação no terceiro cadeadinho, né? Você vai ter estabilidade suficiente para fazer o boss. O boss ele vai te gerar Gaze of Orubis, cada gaze até um limite de 4. Você pode estacar o máximo possível, mas na hora que você mata, o Shade of Orubis ele consome no máximo 4. Cada gaze até um limite de 4, ele vai te dar um bônus de corrupção adicional, de 12 ali de corrupção adicional. E conforme você vai fazendo ali a sua web, né, você vai encontrar o Shade of Orubis normalmente nas extremidades da web. No caso aqui ele não está aparecendo, deixa eu ver se em algum outro lugar aqui, se eu já tenho ele fácil. Será que aqui ele tá... tem um? Aqui, o Shade of Orubis. No caso aqui eu tenho 57 gazes, né? Então, beleza, você mata o Orubis aqui, ele vai te dar uma corrupção e ele vai te dar um bônus de corrupção com base na quantidade de gazes até 4. Beleza? Esse é o loop para subir corrupção no jogo. E aí a pergunta é: como eu faço para subir corrupção de maneira eficiente? Demora muito para subir corrupção. Então a gente tem algumas coisas, tá? Como eu falei, a primeira coisa delas é você juntar 4 gazes ali na hora que você fizer o Orubis, até porque demora para você chegar nas extremidades para ele aparecer. Quando chegar lá no Orubis, você já vai ter os 4, você vai ter bônus de corrupção. Então quando você matar ele, vai subir tipo uma quantidade maior de corrupção. Isso é importante porque quando você mata ele, reseta a web, então você tem que chegar nas extremidades de novo, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando você tem pelo menos, acredito que de 6 a 8, eu acho que são 8, tá? Pelo menos umas 8 ali, uns 8 gazes of Orubis, o que acontece é exatamente o que aconteceu aqui. Você faz um eco e você força o Orubis a aparecer no começo da sua web. Então você não precisa aí ficar indo mais até o final ali, até as extremidades da timeline, para poder achar um Orubis. Se você tiver com uma quantidade destacada de gaze, você consegue fazer com que o Orubis apareça no começo, beleza? Como que eu faço para estacar uma quantidade bacana de gaze, né? Para estacar uma quantidade bacana de gaze, para você conseguir manter esse ciclo e fazer essa repetição, né? Você tem duas coisas que vão te auxiliar nesse processo. A primeira dessas coisas é basicamente esse glifo aqui, é o Glyph of Envy, tá? É o último glifo, esse verdinho, o glifo da inveja, né, no caso. E o que ele faz é basicamente, ele altera o seu item de uma maneira imprevisível, mas essa alteração ele te dá um bônus de estabilidade para a última timeline que você fez um eco. Então, por exemplo, se é o último eco que eu completei do Reino dos Dragões, ele vai me dar aqui pro Reino dos Dragões. Aqui ele tá falando que ele vai me dar estabilidade para Age of Winter, porque o último eco que eu fiz foi de Age of Winter, que é essa timeline que a gente tá aqui, tá? Eu tô com 231 de estabilidade. Então perceba, quando eu uso um Glyph of Envy no meu item, ele vai me dar aqui estabilidade, eu usei, ele aparece a mensagem: estabilidade guardada para timeline Age of Winter. Então volto aqui na timeline Age of Winter, não tenho mais 281, tenho 411, beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu usar repetidas vezes o Glyph of Envy nos meus itens, ele vai me dar estabilidade repetidas vezes. E aí a gente estaca estabilidade muito mais rápido do que a gente estacaria fazendo ecos, né? E cada eco ele vai te dar uma quantidade X de estabilidade. Esse daqui não, porque eu falhei, né? Esse daqui também. Mas aqui, por exemplo, ele tá falando ali que ele me dá até 85 de bônus de estabilidade. E ele vai me dar, por padrão, 42, né? Aí se eu completar a quest lá dentro, ele me dá até 86. Então, assim, uma vez um Glyph of Fame que a gente deu, ele já deu o equivalente a umas 2, 3 vezes
de um eco completo aqui, tá? Então é muito mais rápido juntar essa habilidade. Juntando essa habilidade, você vai ter estabilidade suficiente para fazer o boss com muito mais frequência, correto? Isso por si só já vai te fazer ter mais Gaze of Urubis. E aí a gente entra na segunda parte importante desse processo, que é a gente utilizar aqui... não tenho nenhum aqui. Deixa eu teleportar aqui com o End of Time para mostrar. A gente utilizar o Idol, que chama Agulha do Emissário, né? Não sei como é que tá o nome exatamente, mas são as Harbinger's Needle, que é um Idol que ele dropa dos Harbingers. E quando a gente mata um boss de linha do tempo, aquele boss que a gente precisa juntar essa habilidade e tal pra matar, quando a gente mata um boss da linha do tempo, com esse Idol equipado, Needles, esse item aqui, ó, esse ídolo aqui. Quando a gente mata, a gente equipa aqui nos ídolos, quando a gente mata um boss da linha do tempo com esse ídolo equipado, ele faz o que ele tá falando ali, ó. Ele consome esse ídolo pra dar pra gente um adicional de 3 Gaze of Urubis. Então, em vez de ganhar 1, a gente nesse caso ganharia 4, tá? E aí a gente junta as duas coisas, a gente une as duas coisas, a gente junta o Glyph of Envy com a Harbinger's Needle para farmar aqueles boss de timeline com muito mais frequência e ganhar muito mais Gaze of Urubis do que o normal. Então a gente sempre vai estar com uma quantidade muito acima de 8 Gaze of Urubis. Com isso a gente faz um loop, a gente consegue fazer essa estratégia basicamente para estar sempre acima de 8 Gazes e estar sempre fazendo apenas um eco na timeline e forçando o Shade of Urubis a aparecer no começo da nossa timeline. E aí a gente faz esse loop, a gente mata ele, reseta, usa Glyph of Envy, mata boss com a Harbinger's Needle, pega Gaze, mata Urubis. E aí a gente sobe com opção muito rápida, tá bom? No caso, a última coisa... aqui na facção dos Harbingers, deixa eu ver se eu acho. Aqui na facção dos Harbingers, basicamente o nível 10, né? Quando a gente mata os 10 Harbingers, a gente pega o nível 10 aqui. Ele ainda tem mais uma coisa, né? Que quando a gente mata um Harbinger, ele garante pra gente um Gaze of Urubis adicional. Então, pra completar, né? A gente fazendo aquele processo, usando a Needle, a gente ganharia um Gaze of Urubis do boss, mais 3 adicionais aqui da Needle. Mas, se a gente optar, a gente pode, na hora de matar o boss, optar por matar o Harbinger ou não. Se a gente optar por matar o Harbinger, tendo o nível 10 da facção dos Harbingers, a gente ganha um adicional. Então, cada ciclo ali pra gente 5 Gaze of Urubis. Isso é basicamente suficiente pra gente conseguir repetidas vezes ali, fazer esse fluxo, né? A gente fazer esse ciclo e manter as nossas Gazes, tá bom? Então, acho que não tem muito mais o que falar sobre isso. É só ficar repetindo, basicamente, o processo. E você vai subir corrupção com muita frequência. Com muita facilidade, né, no caso. Muito rápido, muita facilidade. E a única dificuldade que você vai ter vai ser basicamente pegar os recursos, os Glyph of Envy e as Needles. Mas quanto mais você jogar, mais recursos você vai ter. E caso você tenha dificuldade, você subiu corrupção demais, agora você não consegue progredir, você tem esse eco aqui, tá? O Sanctuary of Terra, que ele basicamente reseta também a sua linha do tempo, mas ele te dá ali, ao completar, te dá a possibilidade de reduzir o seu nível de corrupção. Então, fiz esse processo, subi minha corrupção demais, não consigo mais fazer monolito, meu Deus, o que eu faço? Faz esse eco aqui e reduz seu nível de corrupção, desce até uma corrupção que você aguenta, que você consegue farmar de boa, e vai estar tudo certo, fechou? Acho que já falei demais, era para ser um vídeo mais curtinho só para responder essa dúvida aqui que o pessoal tem me perguntado bastante. Queria deixar registrado, deixar um vídeo mais explicadinho aí pra vocês. A gente se vê, dê aquele like, subscreve no canal e até mais. Falou!